irmãos, muitos de vocês que estão aqui puderam acompanhar a final da Copa do Mundo de 2006. Aqueles que são mais novos, Cauã, Felipe, e entre outros adolescentes, não tiveram essa oportunidade, a não ser que tenham acompanhado algum vídeo posteriormente pelo YouTube. Disputava aquela final Itália e França. E o destaque daquela Copa era o habilidoso jogador francês Zinedine Zidane. Aquele jogo foi o último jogo de Zidane como profissional, que ficou marcado com a sua expulsão, devido à cabeçada que ele deu no peito de Marcos Materazzi, jogador da Itália. Essa cena repercutiu por diversos países e diversos questionamentos surgiram a respeito daquela atitude tão incomum de Zidane. Porque Zidane era um jogador, além de habilidoso, era um jogador comportado em campo. Em 2010, 4 anos depois, Zinedine Zidane deu uma entrevista ao jornal El País e afirmou que nunca pedirá perdão a Marco Materazzi pela cabeçada que ele deu no italiano e que prefere morrer do que perdoá-lo. Ele disse: peço perdão ao futebol, aos torcedores, ao time. Depois da partida, entrei no vestiário e disse: me perdoem, isso não muda nada, mas peço perdão a todos. Mas a ele não posso, nunca, nunca. Seria uma desonra para mim. Prefiro morrer, afirmou Zinedine Zidane. A razão da cabeçada e a falta de perdão é que Materazzi, no momento do calor do jogo final do mundo de 2006, insultou a mãe dele que estava doente no hospital. O interessante é que o final da entrevista ressalta o seguinte: Zidane, 37 anos, que ainda mora em Madrid, não guarda apenas recordações ruins dos seus adversários. Entenda, meus irmãos, que esse é um mau exemplo daquilo que, como cristão, não podemos fazer em nossas relações. Infelizmente, ainda é comum ouvirmos essas frases como a de Zidane em nossos dias: prefiro morrer do que pedir desculpas àquele que me agrediu, ou àquele que causou algo à minha pessoa. E a pergunta que vai circundar toda essa nossa conversa nesse dia aqui é que, será que este é o ensinamento de Jesus sobre o perdão? Como podemos observar no texto, a parábola do credor incompassivo contada por Jesus é decorrente da pergunta de Pedro sobre a quantidade que ele deveria perdoar aquele que lhe ofendeu. E provavelmente, como vocês conhecem, sabem que Pedro, ele era o porta-voz dos demais apóstolos. Ele era o primeiro a tomar partido de tudo e provavelmente, após discutirem entre si a respeito desse tema, eles levam então, ou melhor, Pedro leva essa questão para Jesus. Mas percebam que a pergunta de Pedro para Jesus, ela está cheia de pressupostos. A pergunta é: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? E ele não para na pergunta, ele acrescenta uma outra pergunta: até 7 vezes? A interpretação rabínica a respeito desse tema era que o perdão deveria ser dado apenas 3 vezes. O próprio rabino José ben Hanina, ele disse: ele que implora o perdão de seu vizinho não deve fazê-lo mais do que 3 vezes. Meus irmãos, Pedro conhecia a interpretação judaica e, com uma aparente bondade, achando que 7 vezes seria o número
da plenitude de que deveria perdoar aquele que lhe ofendeu, ele faz essa pergunta cheia de pressupostos a Jesus, esperando que Jesus então fosse elogiar, ratificar aquilo que ele havia então afirmado ou perguntado, que deveria perdoar 7 vezes. Aliás, era mais do que a interpretação rabínica a respeito desse tema. Mas a resposta de Jesus mostrou quanto ele estava errado quanto ao entendimento do perdão. A quantidade não era 7 vezes, mas era 70 vezes 7. William Hendricks, ele comenta sobre esse ponto, dizendo que isso é para mostrar, a fala de Jesus, que o espírito do genuíno perdão não conhece fronteiras. É um estado de coração, não matéria de cálculo. Não tem como, através dessa expressão 70 vezes 7, a gente dizer que Jesus estava pondo um limite sobre isso. Jesus estava afirmando que não existe fronteiras para qualquer coisa que sejamos agredidos. Nós devemos perdoar, não há limites para isso. E diante do exposto, Jesus então agora vai contar uma parábola. Ou seja, uma história fictícia, curta e vívida, que usa imagens figurativas para ensinar verdades importantes. E algo que me chama a atenção no primeiro momento da parábola, logo no início, é a palavra reino, porque Jesus vai dizer: por isso o reino dos céus será semelhante. A primeira pergunta que precisamos fazer é o que Jesus quis dizer a respeito sobre o reino dos céus. E a palavra céus, naquele contexto, era utilizado pelos judeus para substituir o nome de Deus devido à reverência em expressá-lo. O sentido correto da expressão aqui que Jesus fala que o reino dos céus, essa verdade deve ser aplicada àqueles que fazem parte ao reino de Deus. O reino dos céus aqui não é só o local ou território do reino, mas o governo dinâmico, o reinado, o domínio do rei sobre os seus súditos. O reino já chegou na vida, morte e ressurreição de Jesus, mas ainda não está totalmente presente. Embora ele esteja avançando, como diz o próprio Provérbios, que é como a luz da aurora que cresce dia após dia até se tornar um dia perfeito, assim também é o reino dos céus. Ele, apesar de não estar plenamente se mostrando, ele já é vivido no coração dos servos, daquele que crê e confessa a Jesus Cristo como seu Senhor. E aqui, Jesus ele está falando justamente sobre estes a quem pertence a esse reino. Vai ser semelhante a experiência do perdão para aqueles que já têm Jesus como o seu rei e é súdito desse rei, a qual não há limites para o perdão. É interessante a gente olhar essa parábola e perceber que vemos na parábola a imagem de um rei que resolve... Dá licença. A imagem de um rei que resolve agora ajustar contas com os seus servos. E normalmente os reis, em determinado período, chamavam os seus governadores para a contagem dos impostos. E nessa contagem, um dos seus servos lhe devia 10.000 talentos. Para os irmãos terem uma noção da dívida, um denário, a moeda daquele período, correspondia a um dia de trabalho. Um talento custava aproximadamente 6.000 denários. A dívida não era de um talento,
a dívida era de 10.000 talentos. Então perceba que o que Jesus está propondo aqui nessa parábola, que aquele devedor, ainda que vendesse tudo que ele tinha, ele não teria condições de pagar a dívida que ele estava devendo. O rei, sabendo disso, então, manda vender ele e toda a sua família para que fosse paga a dívida, conforme permitia a lei. Porém, após o servo se humilhar diante do rei, após o servo pedir paciência ao rei para que ele pudesse pagar aquela dívida, aquele rei, então, remove a sentença de vender toda a sua família, e o que ele faz? Perdoa a dívida. Mas agora, meus irmãos, o jogo vira. O servo que recebeu o perdão está na posição de cobrador. E o texto enfatiza a agressividade dele, que agarra e sufoca o seu conservo que lhe devia apenas 100 denários. É interessante aqui as proporções dos valores que é colocada por Jesus. A primeira dívida era impossível se pagar. A segunda dívida, 100 dias trabalhado, já era possível pagar aquilo que ele devia. E a imagem de pedido agora aparece para nós. Da mesma forma como aquele primeiro pediu paciência ao rei, agora o conservo dele também se humilha. E é a mesma expressão que Jesus está dizendo aqui. Ele pede paciência para que pudesse pagar. E aí, a atitude daquele que recebeu o perdão do rei é diferente. Porque ao invés dele agir como ele recebeu do rei o perdão, agora ele age totalmente de maneira diferente. Aliás, ele manda prender, até que aquela dívida fosse sanada do seu servo, além da agressividade que ele usou para com ele. Ele lança o seu conservo na prisão, e essa história vai chegar no ouvido do rei. E sabendo o rei desse ocorrido, chama então aquele servo dele e questiona: por que você agiu dessa maneira, tendo em vista que eu te perdoei por algo muito maior que você me devia? E então o rei resolve entregar o credor incompassivo na mão dos verdugos. Verdugos eram os oficiais designados pelos tribunais para torturarem os que haviam cometido crimes atrozes. Então Jesus encerra dizendo: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Meus irmãos, perceba que essa parábola é séria. E diante de algo tão sério e confrontador que é o perdão, também tão presente em nossa sociedade por vezes, dentro da nossa comunidade, eu quero biblicamente argumentar sobre a importância dela para os relacionamentos, ancorado no tema perdão, uma prática e reflexão diária. Perceba comigo por quê o perdão é uma prática e reflexão diária. Primeiro, porque nos leva a compreender o que Cristo fez por nós. A primeira parte da parábola, nós devemos olhar aquele rei como sendo o próprio Jesus, o próprio Deus. Vemos Jesus especificando que as verdades apresentadas ali é referente ao reino dos céus. O reino dos céus se manifesta na vida dos servos de Deus. E como aprendemos inicialmente, Jesus está falando sobre esse reino de Deus que se manifesta na vida dos seus servos. A primeira parte da parábola remonta o rei ajustando as contas, e o destaque está na dívida impagável que um dos seus servos possuía. Era impossível pagar 10.000 talentos. Assim como 70 vezes 7
foi uma expressão usada por Jesus para mostrar que não há limites para liberação do perdão. Esta primeira imagem da quantidade de dinheiro impagável na parábola aponta para a dívida impagável que eu e você, pecadores, tínhamos como nosso Senhor, Jesus Cristo. Como disse John MacArthur, a glória roubada de Deus pelo homem não pode ser reembolsado pelo homem. E, portanto, mesmo depois de passar uma eternidade no inferno, uma pessoa não estaria mais perto de pagar a sua dívida e está apto para o céu do que quando entrou. A falência espiritual absoluta de cada filho de Adão torna impossível pagar a dívida ilimitada que dele incorre por causa de seu pecado. Por mais, meus irmãos, que fizéssemos tudo que estivesse possível diante de nós, nada seria capaz de pagar a dívida que Cristo, através da morte vicária e substitutiva, pagou para nós. Meus irmãos, pela lei, estávamos todos nós condenados à morte. Contudo, o rei agiu de misericórdia e graça enviando o seu próprio filho. Por conta do primeiro pecado de Adão, recebemos a morte devido à desobediência do pacto das obras. Mas pelo segundo Adão, Jesus Cristo, recebemos o perdão que ninguém poderia oferecer para nós. Isso nos leva a compreender a grandeza que Cristo fez por nós. Por quê? A própria eternidade se esvaziou. O próprio rei se humilhou. E o próprio Deus se encarnou. Esta verdade do perdão que recebemos deve nos acompanhar todos os dias, levando-nos ao constrangimento e à humilhação diante daquilo que recebemos sem merecimento algum. No dia em que comparecermos diante do rei, nós seremos julgados? Não. Os seus servos não serão julgados pelos pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós fomos vestidos pela justiça de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém poderia assumir a cruz no nosso lugar, porque todos nós estávamos marcados pelo pecado. Apenas alguém eterno, santo, reto, que não viu pecado algum, poderia assumir o nosso lugar e nos vestir da justiça dele. Cristo é então o Deus criador do universo, o eterno. Ele se fez homem e padeceu, sofrendo humilhantemente a morte que cabia a cada um de nós. Foi um ato livre da graça de Deus. Pergunto para você: você pensa nisso todos os dias? Você entende a grandeza desta revelação? Porque isso vai nos levar diretamente à segunda parte da parábola. Por que, meus irmãos, nós devemos refletir sobre o perdão e praticar o perdão todos os dias? Porque ele nos leva a compreender o que devemos fazer pelos outros. A segunda parte da parábola vai dizer: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Parece até os nossos corações marcados pelo pecado, quando alguém pisa no nosso calo.
e dá vontade de segurar o pescoço dele e sufocá-lo até que ele então possa pagar aquela dívida. A segunda parte dessa parábola, nós vemos o servo que recebeu o perdão do rei. Ele havia recebido o perdão do rei de uma dívida que não podia ser contada. Uma dívida imensurável. E agora, tendo que lidar com a mesma situação com o seu conservo, ele age totalmente diferente daquilo que recebeu. O texto enfatiza a agressividade no tratamento, o valor da dívida que seu conservo lhe devia e a sua falta de perdão. Isso era muito pequeno em relação àquilo que ele foi perdoado. Quanto à proporcionalidade da dívida, William Barclay vai dizer: a dívida que seu companheiro lhe devia era ínfima. Era quase 1 para 500 mil de sua própria dívida. Fomos perdoados de uma dívida que está além de todo o pagamento, porque o pecado do mundo provocou a morte do próprio Filho de Deus. E sendo assim, devemos perdoar os outros como Deus nos perdoou, ou não podemos esperar encontrar misericórdia alguma. Meus irmãos, a atitude deste homem revela de vez em quando a dureza dos nossos corações teimosos em não liberar perdão. O ensino de todo o Novo Testamento não dá possibilidade para permanecer com a dureza do coração. Isso é claro. Primeiro porque quem não perdoa o seu próximo não pode pretender que Deus o perdoe. O próprio Jesus vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Depois de ensinar a sua oração aos homens, Jesus então ampliou uma das suas petições contida nela e vai dizer, a oração do Pai Nosso, não é? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E como expressa o próprio Tiago em sua carta, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Vejam que o perdão humano e o divino, eles andam de mãos dadas. Não tem como você querer o perdão de Deus se você não perdoa o seu próximo. Enquanto você permanece com o seu coração duro e imperdoável, a sua comunhão com Deus é afetada. A sua relação com o seu próximo é afetada. Enquanto você permanece com o seu coração fechado, também o coração de Deus permanece fechado. A compreensão que precisamos ter é que diante daquilo que recebemos, devemos sempre perdoar independente do que passamos e quantas vezes for necessário. Meus irmãos, e aí eu estou sendo bem relacional, no sentido de que, às vezes a gente tem muita dificuldade com isso. Às vezes dentro da nossa própria casa, a gente não consegue liberar o perdão. Às vezes dentro da nossa própria família, a gente não consegue liberar o perdão. Às vezes dentro da própria igreja, a gente não consegue liberar o perdão. Olhando então para a fase externa, fora da nossa relação, alguém que fez alguma coisa, duvido eu ir àquela pessoa e pedir perdão. O nosso ego cresce, o nosso pecado toma controle dentro de nós, de modo que fecha as nossas atitudes em relação a se humilhar como Cristo fez.
Ah, mas ele fez isso comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Até que seja feito 70 vezes 7. Jesus está dizendo, você tem que perdoar. O coração dos servos de Cristo não se relaciona com dureza. Não se relaciona com o desejo maligno de vingar-se. Enquanto nós vivemos incessantemente o perdão de Deus, usufruindo dele numa medida que nem se pode comparar, qualquer ofensa à nossa honra nos torna tão irados que não nos deixamos aplacar e que não queremos saber nada de perdoar. Pelo contrário, clamamos pelo direito e pela condenação, como se fossem valores absolutamente necessários. Deus precisa suportar que não perguntamos nem um pouco pela sua opinião, mas nós não suportamos aqueles que, do nosso ponto de vista, não dá atenção suficiente à nossa opinião. Diante de Deus, afirmamos sem temor muitas coisas erradas, mas vingamos qualquer palavra errada de outros sobre nós. Para Deus, não temos tempo, nem dinheiro, nem coração. No entanto, quando alguém não nos agradece e não nos concede o amor devido, consideramos-los insuportável. Devemos olhar os erros dos nossos irmãos como Jesus olha os nossos erros. Mas perceba comigo que isso é sério, porque a parábola vai encerrar. E no final dessa parábola, Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer a respeito do rei: vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Jesus vai dizer: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Perceba o porquê perdão e a prática da reflexão sobre o perdão deve ser diária em nossas vidas, porque nos leva a compreender, meus irmãos, as consequências da ausência da liberação do perdão. Essa parte final da parábola está mostrando o rei tomando conhecimento das atitudes de seu servo, sendo agressivo e não perdoando uma dívida bem pequena em relação do que ele foi perdoado. E a interrogação é: por que não compadeceste do seu conservo como eu me compadeci de ti? Então, o rei lhe entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Como os irmãos bem sabem, os verdugos eles eram oficiais designados pelos tribunais para torturarem os que haviam cometido crimes. Como a dívida era impossível de pagar, a lógica é que seria torturado por toda a vida. E esta parte do texto, ela é séria e muito complicada para a compreensão. Alguns autores eles chegam até a divergirem de opiniões relacionado a isso. O comentarista Heineken, ele diz: no fim da parábola, Jesus nos apresenta a consequência dessa falta de compaixão e de disposição para reconciliar-se. Quem não se torna misericordioso com a misericórdia de Deus e não aprende a perdoar a partir do perdão de Deus, desperdiçou a graça de Deus.
Graça desperdiçada, por sua vez, provoca condenação. A graça de Deus transforma-se em ira de Deus. Veja como é séria, seríssima, a palavra de Jesus sobre o perdão mútuo. Warren Wiersbe, ele diz, pastor calvinista, com certeza, o Senhor lidará com o crente que cultiva o espírito não perdoador. William Hendricks, ele diz, pessoas que não perdoam estão destinadas ao castigo eterno. E quando Hendricks diz sobre o castigo eterno aqui, ele trabalha na perspectiva de quem nasceu de novo, por mais que possuam dificuldade, não deixará de liberar o perdão. O perdão é uma das evidências daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Aquele que não é salvo em Cristo Jesus, ele tem a tendência em morrer com o seu coração fechado e destinado ao inferno. É isso que Hendricks está dizendo. Mas aqueles que são servos do Senhor e estão debaixo do reino de Deus, já têm em seu coração a vivência daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é obediente a essas ordens e às implicações desse reino, pode até ser difícil, mas ele irá se prostrar e pedir perdão. Meus irmãos, fato é, existem consequências a respeito disso. Precisamos entender que a ausência da prática do perdão gera consequências reais. Reais, isto é fato. As estatísticas apontam que grande parte das doenças estão relacionadas à falta de perdão. Pessoas que não vivem direito e ficam emocionalmente e psicologicamente abaladas por não perdoar ou pedir perdão. A grande maioria das doenças são provocadas pela falta da liberação do perdão. Inclusive essas que são psicossomáticas. E elas ainda afetam também fisicamente. É uma das maiores causas dos rompimentos relacionais. Ei, jovem, adolescente, como é que está a sua atitude com seus pais? É agressiva? Incompassiva? Será que você tem pedido perdão a respeito daquilo que você tem falado? Será que você é servo de fato e tem agido mediante aquilo que Cristo fez por você? Ou seu relacionamento com seu pai e sua mãe é superficial a ponto de você apontar o dedo e agredir ele diversas vezes? Meus irmãos, como está a nossa relação dentro de casa? Será que pedimos perdão quando magoamos os nossos cônjuges? Às vezes é duro, ainda mais para o homem, às vezes se colocar e dizer, amor, me perdoa, eu pequei contra você. Às vezes é duro para as nossas relações dentro da igreja. Mas entenda, meus irmãos, essa é a palavra de Jesus. Não há limites para perdoar. E também não há fronteiras para o perdão. A sua casa, a sua família pode ser melhor quando nós utilizamos dessa ferramenta, entendendo que aquilo que Cristo fez no Calvário era algo incalculável, impagável. Nenhum de nós tínhamos capacidade de pagar aquela dívida, mas Cristo morre a nossa morte. Mas Cristo assume o teu lugar e o meu lugar. E a respeito disso, o que nós fazemos? Precisamos refletir sobre nossas relações todos os dias.
Para alcançar uma família melhor, precisamos viver diariamente a prática do perdão, tanto dentro como fora dela. Até porque Jesus Cristo nos convida a agirmos como Ele agiu conosco. O exemplo de Zinedine Zidane, o jogador habilidoso, e que até certo momento era muito respeitado pela sua atitude dentro do campo, até que ele deu a cabeçada no peito de Marco Materazzi. Esse exemplo não é um exemplo a ser seguido. Acima de tudo, a resposta que ele deu publicamente na entrevista é o País. 4 anos depois, ele ainda estava guardando aquilo dentro do coração, e ele disse: eu peço perdão aos jogadores, ao futebol, mas a Marco Materazzi, eu não faço isso. Seria uma desonra para mim. Eu morro, mas não peço perdão a ele. Essa é a atitude daqueles que não fazem parte do reino de Deus. A atitude daqueles que fazem parte do reino de Deus é se humilhar. Jesus, ele disse: tem em vós, Paulo disse, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, esvaziou-se, humilhou-se, tomou a condição de servo e morreu a morte de cruz. Augusto Cury, ele diz o seguinte: os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Meus irmãos, seus relacionamentos podem ser melhores a partir do momento que você entende aquilo que Cristo fez por você e coloca em prática na relação em todas as esferas que você está, seja na sua casa, dentro da igreja ou na sociedade. Perdão não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isso significa: não há fronteiras para perdoar. Feche seus olhos. Ou melhor, se coloque de pé. É um momento para a gente refletir. E a gente tem tido o costume, pelo menos nesse período da família, de convidar as pessoas à frente para orarmos. E esse momento vai ser desafiador para você. Porque eu vou convidar você a vir aqui na frente para orar pela sua família, mas também para visitar os nossos corações. Caso estamos tendo dificuldade em relação ao perdão. Se essa mensagem falou com você, e você que também quer entregar alguém da sua família que está vivendo alguma coisa relacionada a isso, vem aqui na frente e a gente vai estar orando por você.
Vou estar chamando o pastor Paulo para que faça essa oração.